Em 1991, cidadãos soviéticos comuns enfrentavam filas por horas em postos de gasolina vazios. O pão desapareceu das mercearias. As elites começaram a estocar suprimentos. E então, em questão de meses, o país que existiu por 70 anos simplesmente deixou de existir. Bem, esta semana, os russos estão esperando exatamente a mesma coisa. Foi a esse ponto que a situação chegou. Uma mulher russa escreveu nas redes sociais, e eu cito: "Este é o meu primeiro colapso do país." Quem presenciou o colapso da União Soviética pode me dizer qual o procedimento usual aqui? Porque veja, a partir de ontem, a Ucrânia fez algo que quase ninguém achava que fosse possível. Eles derrubaram a maior, mais distante da fronteira e mais bem defendida refinaria de petróleo de toda a Rússia. E com esse ataque, mais da metade de toda a capacidade de refino do país agora está fora de operação. Então, neste vídeo, quero mostrar para você como a Ucrânia atingiu um alvo a 2.500 quilômetros, cerca de 1.500 milhas da sua fronteira, que a Rússia sabia que seria atingido, e mesmo assim não conseguiu defender. A parceria secreta com a CIA que tornou esses ataques muito mais devastadores. E por que russos comuns agora estão literalmente comprando cavalos, porque a gasolina está inacessível? Alguns russos já se preparam para o colapso do país. Se estiverem certos, vemos a história se repetir ao vivo. Meu nome é Sam, e você está no Business Basics. E vamos começar com o que a Ucrânia acabou de fazer. Para entender a importância do ataque de ontem, é preciso saber o que os russos esperavam, diziam publicamente e mesmo assim não conseguiram evitar. Veja, apenas 4 dias atrás, um dos mais proeminentes blogueiros de guerra russos fez um alerta público para sua própria audiência. Ele disse que o próximo alvo ucraniano seria esta refinaria, a maior refinaria da Rússia. Ela se chama Refinaria de Omsk. Ele explicou por que esse seria o próximo alvo e então observou que Omsk fica muito longe das linhas de frente, mas ainda assim é o alvo mais valioso que resta para a Ucrânia. Então, com certeza, eles vão atrás disso. Ouça só. Os ucranianos, chamados aqui por um termo pejorativo, têm um objetivo: explodir nossa refinaria de Omsk. Precisamos impedir isso. O Oblast de Omsk devia ter 4 camadas de segurança. Se nos atingirem, metade do governo deveria ser presa. Desgraçados inúteis. O que vocês estão esperando? Que o presidente diga tudo? Tem alguém aqui que realmente consegue tomar uma decisão? Para que servem tantos ministérios se ninguém decide nada sozinho? Vocês só ficam sentados, esperando ordens de cima. Agora são outros tempos. A pátria está em perigo. O inimigo está ali, se masturbando, mas um dia vai parar e vir atrás da gente. Já constroem campos de concentração para nós. Alemães dizem que tomam Kaliningrado em um dia. Que vão tomar a península de Kola. O que estão esperando? Precisamos atacar esses desgraçados antes, já que querem agir contra nós em 2027 e nem escondem mais. Protejam o presidente da Rússia ou estaremos ferrados. Boa sorte a todos, Blied. Agora, se você é alguém que está acompanhando essa guerra de perto, sabe que isso já era esperado. Se um blogueiro de guerra russo e qualquer pessoa na Rússia sabiam disso, o exército russo certamente também sabia, assim como o ucraniano. Essa era a estratégia deles. Essa é a estratégia que eles usam há meses, talvez há um ano. Veja o que quero dizer. Logo no início deste mês, o exército ucraniano publicou este gráfico, explicando que eles derrubaram cerca de 43% da capacidade de refino russa. Mas havia uma coisa importante faltando aqui. A maior refinaria da Rússia ainda não tinha sido atingida. Bem, esse gráfico foi divulgado no início do mês. Agora, essa exceção foi corrigida. Veja o que quero dizer. Ontem foi um dia histórico para as forças armadas ucranianas, pois a Ucrânia atingiu a maior refinaria da Rússia, a 25 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, cerca de 1.500 milhas. Vale destacar que todos citam os 25 quilômetros, mas essa distância é da fronteira da Ucrânia até a refinaria. Na verdade, as forças ucranianas não cobrem grande parte da fronteira leste nem o território oriental sob controle russo. Assim, esse drone provavelmente voou mais de 1.500 milhas. Mesmo assim, essa refinaria representa 8% da capacidade de refino da Rússia. Agora já cobrimos que 43% está fora de operação. Se você adicionar isso, não sabemos exatamente quanto dessa refinaria vai ficar fora de operação, mas o número está chegando bem perto de 50%. Isso é um grande problema para a Rússia, que já enfrenta a escassez de combustível. Veja isso, chamado por muitos de bingo das refinarias.
Os ucranianos atacam todas as refinarias na Rússia. Todas já foram atingidas antes, mas agora a do topo, Omsk, foi atingida. Isso significa que as 11 principais refinarias russas agora estão sob controle ucraniano por causa dos drones. É importante destacar que quase todas essas refinarias foram atingidas diversas vezes. Isso indica que o mesmo pode ocorrer em Omsk. Não será fácil, principalmente se a Rússia reforçar as defesas aéreas na rota usada pela Ucrânia. Mesmo assim, a Rússia poderia ter feito isso em outras refinarias, mas não conseguiu deter os drones ucranianos. Se assumirmos que a mesma coisa continua, isso significa que a refinaria de Omsk, mesmo que haja alguma unidade sobrevivente que ainda esteja funcionando, bem, ela vai ficar fora de operação muito em breve. Agora, como sabem, temos reações do local, com vídeos de pessoas ao redor da refinaria, gravando tudo em tempo real. O primeiro é o mais engraçado, porque o cara vê a refinaria pegando fogo e pensa: "Ei, pessoal, finalmente acertaram nossa refinaria. Então vão aos postos de gasolina agora e abasteçam, porque a situação vai ficar complicada." É isso que ele diz. Ouçam só. A refinaria está pegando fogo. É oficial. Não prestem atenção às chaminés de flare. O que vocês devem olhar é essa parte. Eles devem ter atingido isso há uns 10 minutos. Eu não ouvi nenhum som. Estou longe. Tenho uma visão privilegiada de tudo aqui. Então não perca tempo agora. Qualquer um que tenha um carro e esteja me assistindo, vá para o posto de gasolina. Hoje suspenderam o limite para galões de combustível. Caso você não saiba, hoje, pegue seus galões de combustível, vá até o posto de gasolina e compre até a última gota que restar. Hoje é sério. De verdade. As filas vão ficar insanas. O problema é que estou sem meu galão de combustível. Deixei na garagem. Vai demorar um pouco para chegar lá agora, porque a garagem fica longe. Aqui vai uma informação em primeira mão para você. Eu te mostro a informação direto da fonte. Agora, o próximo vídeo é, na verdade, uma filmagem em tempo real. Tem alguém gravando um drone entrando na refinaria e o ataque acontecendo. Como vocês sabem, o YouTube não gosta desses vídeos, pois mostram destruição ou possíveis ferimentos, mas não sabemos ao certo porque estamos longe. Mas, mesmo assim, se vocês puderem nos ajudar um pouco, cliquem no botão de curtir e se inscrevam no canal aqui embaixo. Isso nos ajuda no algoritmo e podemos continuar mostrando esse tipo de conteúdo. Aqui, deem uma olhada. Porra, do que você está falando? Outro drone tá vindo aí, porra. Olha isso agora. Essa porra! Estão atirando de todos os lados. Eles estão atirando de todos os lados. Lá está. Bam! Você viu isso? Caralho. Porra, merda! Foda-se essa merda! Nós voltaremos. Então, esse próximo vídeo provavelmente é do mesmo cara, ou talvez de alguém gravando da mesma posição, em algum lugar próximo, contando cada drone ucraniano que se aproxima da refinaria. Ele está contando quantos drones os interceptadores russos realmente derrubam. Posso dizer que a proporção final não favorece as defesas aéreas russas. Veja você mesmo o mapa dessa testemunha. Aí está. A refinaria inteira está pegando fogo. 12 deles. Apenas uma foi derrubada e 11 passaram. É assim que está. Assim. Então, tenho certeza de que vocês estão fazendo a pergunta óbvia. Se a Rússia sabia há 4 dias, ou provavelmente antes disso, que isso estava para acontecer, o alvo provavelmente é a refinaria mais importante, pelo menos agora, considerando que todas as outras refinarias já foram atingidas. Você pode facilmente chamar isso de o ativo de refino mais valioso do país. Porque ela não foi defendida? Por que não havia mais defesas aéreas, mais tropas lá protegendo algo tão importante? Os drones ucranianos são tão eficazes que a Rússia não consegue pará-los. Ou a Rússia não consegue prever os movimentos da Ucrânia? Bem, a resposta pode te surpreender. Deixe-me te mostrar o que quero dizer. A resposta é que Putin está em pânico. Então ele começou a deslocar sistemas de defesa aérea de todos os lugares. Onde quer que ele encontre uma defesa aérea disponível, ele está trazendo para Moscou, porque quer se proteger. Ou, se você quiser ser legal com Putin, pode dizer que ele quer proteger a elite em Moscou, porque ele sabe que se a elite ficar irritada, é aí que ele vai ter que parar a guerra, ou vai enfrentar seu maior medo, a gravidade. Então, como pode ver, Putin tem deslocado sistemas de defesa aérea de vários lugares, criando mais brechas para drones e mísseis ucranianos causarem danos. Agora, é aqui que eu quero falar sobre algo que é meio educativo e meio interessante.
como a CIA tem ajudado a Ucrânia a realizar esses ataques. Ou acho que, para ser mais preciso, como a CIA tem ajudado a Ucrânia a realizar esses ataques de forma mais eficaz. Agora, como vocês sabem, os ucranianos vêm atingindo refinarias russas há muito tempo. Há uns 10 meses, talvez até 14 a esta altura. Se você comparar as imagens do início da campanha com as atuais, notará algumas diferenças. No começo, a gente via muitas bolas de fogo e muita coisa explodindo. Os ataques eram realmente muito satisfatórios de assistir. Não sei se é politicamente correto dizer, mas dava para ver tudo explodindo, como nos filmes. A gente não vê tanto isso nos ataques recentes, e isso é por bons motivos. Veja, saiu um relatório em dezembro do ano passado que basicamente explicou pra gente como a CIA passou a trabalhar discretamente com a inteligência ucraniana por volta de junho de 2024. Eles passaram a trabalhar com especialistas em petróleo dos Estados Unidos, provavelmente do Texas, que conheciam bem o funcionamento das refinarias. E eles também sabiam qual é a coisa mais importante em uma refinaria. A Rússia enfrenta mais dificuldade para repor os equipamentos nas refinarias que a Ucrânia está destruindo, algo que já sabemos devido às sanções. Se você listasse todos os equipamentos, alguns seriam mais difíceis de substituir para a Rússia. A CIA sugeriu: em vez de atacar depósitos de combustível que causam danos, destrua o combustível e o depósito, pois isso realmente prejudica a Rússia. Mas se você começar a atacar equipamentos que são muito difíceis de substituir e extremamente cruciais para o funcionamento da refinaria, se destruir esse equipamento, a refinaria pode parar por semanas ou meses. Isso é fundamental, pois quando o projeto começou, os ucranianos tinham poucos drones. Então, se você tem uma quantidade limitada de drones, você quer atacar aquilo que te dá o maior retorno pelo investimento, que te dá o maior ROI, básico de investimento, eu acho. Durante o projeto e a consultoria com especialistas da indústria, eles chegaram à resposta chamada Coupler. Não sei exatamente o que isso significa. Sou de Houston, mas não entendo nada da indústria do petróleo ou de refino. Acho que Coupler é só um apelido para algo importante. Sabemos o que os ucranianos estão mirando. O nome oficial do sistema que os ucranianos estão mirando é Unidade de Craqueamento Catalítico, mostrado na imagem na tela. Isso é bem mais difícil de substituir e tem tido impacto positivo. Já sabemos que a refinaria de Moscou, atacada pela Ucrânia há cerca de 2 semanas, ficará fora de operação até o fim do ano. Por mais de 6 meses, essa refinaria seguirá parada, por vários motivos. Um deles pode ser que os russos não tenham o equipamento. Tenho certeza de que eles poderiam consertar a refinaria em 1 semana se tivessem a peça de reposição, mas eles não têm a peça de reposição. Isso significa que simplesmente terão que esperar. Então, isso é algo que vai ser um grande problema para a Rússia. E tudo isso graças, é claro, aos ucranianos, mas também à CIA, trabalhando junto com os ucranianos. Tudo isso gera uma crise que a Rússia enfrenta agora. E se você quer saber o quão ruim está, bem, ouça esta mulher que basicamente está se perguntando por que ela ainda vive na Rússia. Um país com tanto petróleo, mas não dá para abastecer o carro. Por que viver? Como esse lugar pode ser chamado de habitável? É isso que ela está questionando publicamente. Ouça só. Gente, tô ficando em pânico. Estamos com 0 km de autonomia restante. A luz da reserva está acesa há um tempo, desde ontem. Tô tentando abastecer desde ontem. Quer dizer... eu não sei. É só que, antes de tudo... a Rússia está atingindo as pessoas com preços altos nos alimentos. Por tudo. Por cada serviço. Até mesmo pelas malditas contas de luz, água e gás. E tudo mais. Agora você nem consegue encher o tanque do carro. O que diabos acontece agora? O transporte também vai parar, porra? O que diabos veio agora? Pessoas cujos empregos envolvem viajar ou dirigir... o que elas deveriam fazer agora? Não entendo como sobreviver neste país de merda. O que eu deveria fazer? Talvez alguém possa me dizer. Vou lá abastecer. Essa crise levou alguns russos a comprar cavalos. No século XXI, os russos estão literalmente voltando no tempo. Por que esta guerra está indo tão mal para eles? Agora, antes de falarmos dos cavalos, precisamos de uma pausa rápida para memes. E eu sei que vocês adoram os memes que temos compartilhado. Então, vocês já sabem a regra. Se gostarem do meme, é só clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo. Se já é inscrito, clique no curtir. Agora, vamos ver os memes engraçados de hoje. O primeiro é do colega youtuber Jake Bro.
Um russo está esperando na fila do posto de gasolina. Ele diz: "Já cansei disso. Você assume o volante e eu vou lá atirar no Putin." 2 horas depois, ele volta ao banco do motorista. A esposa pergunta se ele atirou em Putin. Ele responde: "Não, a fila para atirar nele está maior que essa." Agora temos o próximo, que é um pouco triste. A Rússia, que costumava ser uma grande exportadora de grãos antes do início desta guerra, agora teve uma queda de 66% na sua produção nacional de grãos, ou colheita de grãos, eu acho. Temos uma foto de Tucker Carlson, que ficou chocado ao ver um Audi em Moscou, Rússia. Ele não acreditou. Isso foi há cerca de 2 anos. Acho que ele deveria visitar o Texas. Temos muitos Audis aqui. Não sei se existem fora do Texas, mas lá tem muitos. Nem imagino a reação dele ao entrar em um Buc-ee's. Enfim, aqui está o último meme. E esse aqui é bem desrespeitoso, especialmente se você é alguém que ama a Rússia. Temos um Zoomer, um jovem da geração Z da Rússia, perguntando: "Olá, pessoal. Muitas pessoas aqui estão dizendo que tudo o que está acontecendo na Rússia agora vai levar ao colapso do país. É a primeira vez que vejo o país colapsar. Quem presenciou o colapso da União Soviética, compartilhe algum plano inteligente de ação. Estoquem certos produtos, água, gasolina, talvez mais alguma coisa. Primeiro colapso. Provavelmente não será o último se Putin continuar, mas é o primeiro colapso mesmo assim." Agora, infelizmente, isso não é totalmente uma piada. Há pessoas na Rússia que viveram a União Soviética e o colapso da União Soviética começam a notar semelhanças entre o momento atual e aquele período. Veja, no final da União Soviética especificamente, havia escassez por toda parte, incluindo escassez de gasolina. Enquanto isso, a União Soviética era um dos maiores produtores, se não o maior produtor de gasolina ou de petróleo quando colapsou. Muitos já notam as semelhanças. Alguém compartilhou um vídeo de 1991 antes do colapso, mostrando que as pessoas não conseguiam comprar nada. Veja esse vídeo e me diga se nota alguma semelhança. Uma fila enorme para gasolina de 93 octanas se estende por quase 1 quilômetro. Há quanto tempo você está esperando? Cerca de 2 horas e meia. Isso é algum tipo de estado de emergência? Não, isso é normal. Olá, você poderia me dizer se tem gasolina de 76 octanas? Não? Por favor, não filme. Estou trabalhando e sem tempo. Fale com o gerente. Então isso é algum tipo de emergência? Não sei em que situação estamos. Eu não sei o que aconteceu. Já dirigi por todo lado. Não tem gasolina em nenhum lugar. Talvez todo o combustível tenha ido para a colheita. Bem, se foi para a colheita, ao menos seria compreensível. Mesmo assim, a cidade ficou estranhamente silenciosa. Quase não há mais turistas, e até os vendedores de bonecas matrioshka sumiram. Agora, veja o interessante. Após o colapso do país, os anos 90 na Rússia foram caóticos. Os oligarcas estavam saqueando os bens do Estado. Yeltsin estava vendendo tudo o que podia para se manter no poder. E os russos comuns? Suas vidas pioraram tanto que eles realmente começaram a sentir falta da União Soviética. Um país onde eles não tinham as liberdades básicas que nós consideramos garantidas aqui nos Estados Unidos. E foi isso que abriu caminho para Vladimir Putin. Ele chegou prometendo estabilidade após o caos. Ele era como o homem forte que a Rússia queria. Ou muitos diziam que ele era o homem forte que a Rússia precisava. E se você perguntar a um russo dos anos 2000, que viveu os anos 90 e 2000, ele diria que, no começo, Putin fez um trabalho muito bom. Você pode dizer que os altos preços do petróleo deram tanto dinheiro que ele pôde investir bastante no país sem ser realmente competente. Praticamente qualquer um poderia ter feito o que Putin fez na primeira década do governo dele. Mas veja onde ele levou o país agora. Todos os problemas da Rússia decorrem do desejo de Putin de reconstruir a União Soviética. Invasão da Geórgia, anexação da Crimeia e invasão em larga escala da Ucrânia. E agora, os russos não têm petróleo. Eles têm a segunda maior reserva de petróleo e não têm petróleo para os próprios carros. Isso nos leva aos cavalos de que acabamos de falar. A crise de combustível ficou tão grave que os russos estão realmente comprando cavalos. Não é só conversa, eles estão realmente comprando. Ouça só, e isso está acontecendo em Moscou, aliás, onde os moscovitas, ou como você chamaria, moscovianos, agora estão comprando cavalos em Moscou. A elite. Ouça só. Quero comprar um cavalo. Vamos andar a cavalo. É o caminho que estamos seguindo.
Você quer dizer um cavalo de verdade? Daquele tipo que você tem que alimentar com feno? Sim! Vai ser bem mais fácil e interessante. Você acha que troicas ou algo assim logo vão estar andando pelas ruas de Moscou? Já andam e vão continuar andando. Claro. Agora, quero ressaltar que isso não é uma anedota isolada que estou mostrando para vocês e exagerando. Podemos olhar para os dados gerais que estão saindo da mídia estatal russa, e isso nos mostra que é uma tendência. Dê uma olhada. Este é um relatório de uma mídia estatal russa chamada MASH, M-A-S-H. E é isso que eles estão dizendo. Criadores de cavalos russos relatam aumento nas vendas por causa da crise de combustíveis. Apesar das despesas de se ter um cavalo, agora eles são mais baratos de manter do que abastecer um SUV constantemente. O relatório afirma que cerca de 1.000 cavalos foram salvos de abatedouros na Rússia pelo aumento dos preços da gasolina. Moradores das aldeias têm comprado animais de 4 patas em vez de veículos off-road, pois é mais barato se locomover. Você pode ir à floresta, deixar o cavalo comer feno ou capim e depois voltar à agricultura. Agora, os russos que viveram nos anos 90 sabem que sempre que o país volta no tempo, especialmente economicamente, isso acaba criando seus próprios tipos de problemas, como tensões. As tensões estão sempre altas quando as pessoas estão simplesmente perdendo tudo o que possuem. E é exatamente isso que está acontecendo na Rússia agora. Estão acontecendo brigas por toda parte. Dá uma olhada, tem gente esperando na fila dos postos de gasolina, e aí as coisas simplesmente esquentam. Porra! Vai! Sam. Qual é, porra? Qual é, porra? Lince, porra! Agora temos um segmento exclusivo para membros, com o ex-CEO da Marinha dos Estados Unidos, Chuck Farr, de volta ao canal, explicando o que acontece na linha de frente. Como sabem, esta análise é exclusiva para membros Basics Insider. Então, se você quiser a análise completa, além do restante do nosso conteúdo exclusivo para membros, pode se tornar um membro agora mesmo, clicando no botão Seja Membro aqui embaixo ou acessando basicsinsider.com. Seu apoio é o que mantém esse tipo de cobertura independente no ar. Não pertencemos a fundos nem a ninguém, apenas às pessoas que trabalham no canal. Por isso, seu apoio é tão importante. Agora, confira a prévia do conteúdo. O que estamos vendo cada vez mais é que a Ucrânia envia vários drones contra um único alvo. E para mostrar do que essa carga é capaz, você podia ver que aquelas paredes de tijolos estavam sendo derrubadas. Eles possuem várias cargas para drones, e vemos a casa toda destruída. Então existem ogivas incendiárias, ogivas explosivas para drones e também incendiárias. No vídeo, um soldado norte-coreano derruba um drone e se aproxima dele. E aqui está um cara que de alguma forma conseguiu derrubar um drone, mas esquece que há uma guerra acontecendo e que esse negócio estava armado. Então, galera, se derrubarem um drone FPV, só não façam o que esse cara fez. Então aquele negócio estava no chão, não estava mais voando, mas a câmera, a eletrônica, tudo ainda estava ligado. Isso está sendo filmado por um segundo drone que diz ao primeiro drone: dispare sua ogiva. Então já houve vários outros vídeos exatamente assim, onde as pessoas se aproximam de um drone abatido. E novamente, essas coisas contêm, na maioria das vezes, ogivas de carga oca. Então a carga está orientada de uma maneira específica, mas também há fragmentação por explosão. Então ela vai lançar um jato explosivo anti-blindagem, mas também vai espalhar material de fragmentação explosiva em todas as direções. Quais são os melhores procedimentos para lidar com drones no campo de batalha? Bem, se você derrubar um, você deve tratá-lo do mesmo jeito que trataria um projétil de artilharia não detonado, certo? Você deve se afastar dele e chamar alguém que, supostamente, saiba o que está fazendo. Acho que eu recuaria 300 metros e atiraria nele com uma munição traçante, o que provavelmente o detonaria. Mas, de novo, explosivos militares de alto poder são muito estáveis. Por exemplo, você pode ter um grande bloco de C4. Se você atirar nele com uma bala comum, simplesmente não vai acontecer nada. É preciso pressão e calor juntos para detoná-lo.
Então, se você atingir aquele drone abatido com uma munição incendiária perfurante, ele provavelmente vai explodir. Mas o certo a fazer era fugir daqui. Vou destacar a consciência situacional dele, certo? Ele derrubou isso e está com o que chamamos nos SEALs de fixação no alvo. Só está interessado nesse drone. Ele nunca olha para cima, na outra direção, para ver que está sendo filmado por outro drone, certo? Então, você tem que ficar atento, olhar para todos os lados, certo? É isso que a gente diz. Mantenha a consciência situacional.